Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, sabe aqueles livros que metade das pessoas gostam e a outra metade não gosta? E ainda tem uma parcela do pessoal que é dividido, não sabe se gostou, se não gostou, fica pensando sobre o livro, ainda não tem uma opinião formada. São opiniões muito divididas. Eu trouxe aqui alguns livros assim, que eles são bastante divididos de opiniões, mas que eu gostei bastante, super funcionou pra mim, mas que, como eu falo nas resenhas, eu costumo falar, realmente não são livros pra qualquer gosto. Aqui no caso deu super certo comigo. Enquanto as opiniões, né, que eu fui lendo, que alguém acabou comentando comigo, dos pontos do porquê não gostaram do livro, eu super concordo com vocês. E eu super entendo. E conforme eu vou lembrando alguma coisa, eu vou comentar com vocês. Sim, tá? Então, assim, não tô aqui pra defender 100% o livro, e sim só pra falar que pra mim eles deram super certo, por alguma razão, pelo momento que eu li, etc. O primeiro dessa lista tem um filme, uma adaptação que é super fiel, é um filme muito bonito, que ele transmitiu, sim, todo o livro aqui. Eu acho que foi um filme muito bom, muito bem adaptado. Então fica a dica pra vocês, se vocês não quiserem ler o livro, que é o Pintacilgo, da Dona Tarte. O Pintacilgo é um livro grande, né? Todas as resenhas vão estar linkadas aqui para vocês conferirem. Falo, é uma resenha longa, inclusive. Falo que também não é um livro para todo mundo, assim como todos que estão aqui. Mas alguns aqui é mais por causa do final. Mas esse daqui é por toda a trajetória dele. A prosa da Dona Tarte é muito poética, é muito bonita. Ela domina completamente a escrita. Mas ele sim se enquadra no gênero do Dark Academia, assim como a História Secreta, né? Mas é um livro grande, é um livro lento, ela não tem pressa para desenvolver, é um drama, então ele não é repleto de acontecimentos. Ele tem, assim, alguns altos e baixos, mas não muito, dependendo da fase aqui do protagonista, pelo menos o que foi o que eu identifiquei. Então tem algumas fases que para mim representam a calmaria na vida dele. O livro é bastante lento e prolixo. E isso costuma não agradar muitas pessoas, ainda mais hoje em dia. Então ela vai exigir tempo e dedicação por parte do leitor. Então, assim, me interessei pelo plot da história, mas eu não vou ler o livro. Assista um filme que tá super fiel. Eu gosto bastante. Tem uma coisa pra aqui que o Pentacilgo, ele exige da pessoa do outro lado ali, que é a empatia. Então, quando você tem empatia, você acaba entendendo muita coisa que aconteceu aqui com os personagens. Então, aquela pessoa que é uma pessoa zero empatia, ela não vai gostar desse livro, né? Ela pode assim, eu não amei, não foi o melhor da Dona Tarte, eu detestei o livro. Você precisa ter pelo menos a empatia aqui para entender o lado do outro. Se você entender aqui a mensagem principal que ela quis passar, você entende o desfecho e você entende a grande mensagem que o livro passa. Então eu vou deixar todas as resenhas linkadas aqui para vocês, tá bom? O próximo livro, esse daqui é porque é polêmico mesmo. É de uma trilogia. Tem um quarto livro, mas assim, meio que a gente nem considera muito. Mas vamos falar da trilogia. E assim, o final desse livro é que é polêmico. Eu não posso falar aqui porque é spoiler. Mas ele levou e leva até hoje uns hate por causa disso. Que as pessoas não entenderam o que aconteceu e não concordam com o que o autor fez. Que é o Hannibal. Eu acho que daqui da lista, esse daqui é o mais polêmico, né? Quando eu terminei de ler esse livro, eu gostei muito do final dele. Porque lá nos meus sonhos mais doidos, uma coisa dessa poderia acontecer, mas eu nunca imaginei que ele fosse fazer isso. Ele foi lá e fez. Só que assim, se você reler novamente, né, O Silêncio dos Inocentes, O Dragão Vermelho, mas é O Silêncio dos Inocentes mesmo, você vai perceber que é totalmente compreensível
e faz total sentido o desfecho dessa história. Eu contei o final pro meu marido porque ele ama O Silêncio dos Inocentes. Eu acho que ele já assistiu umas 99 vezes. Só que ele não é muito de ler. E eu falei assim pra ele, você vai querer ler o livro? Ou eu posso contar pra você esse final, porque eu preciso contar. Quando eu contei pra ele, ele só virou e falou assim pra mim, ah, eu sabia. Então, assim, pra quem gosta, pra quem é bem atento ali, tá ligado na personalidade e psicologia mesmo dos personagens aqui, saca que isso aqui tinha total sentido de acontecer. E o Thomas Harris foi lá e fez. E a galera, uma parcela gosta, eu sou desse time, e a outra parcela ficou indignado. E taca hate até hoje no livro. Mas eu amei. E assim, não querendo assim estragar a experiência de vocês, mas assim, para instigar vocês, o final do livro de Hannibal é diferente do filme. Então assim, eu indico para vocês lerem aqui, tá bom? Outro livro que super funcionou para mim e que eu acho que ele não leva hate, mas ele é super dividido, só que para mim deu super certo, que é um policial italiano, que é o Eu Mato, do George Faletti. Tem resenha completinha aqui pra vocês também. Eu amei esse livro, ele deu super certo comigo. Eu gostei, assim, de tudo, do começo, do meio, do fim. É um livro grande também, que requer paciência e tempo do leitor. Mas o que eu vi mais, assim, do pessoal, que o pessoal reclamou, né, que não gostou do livro, a lentidão, ele também é prolixo. Quem comentou comigo que achou formidável esse livro foi o Rubens. Ele falou, Paty, é muito semelhante com a Stephen King, a escrita dele, fácil, fácil, e eu concordo. Eu sou uma leitora muito assídua do King, né, gente? Às vezes, quando eu faço essa comparação, é porque realmente eu enxergo ali, né? Eu não falo assim à toa. Mas realmente eu identifico, assim, fácil seria um livro policial, fácil, fácil. Seria o policial do King aqui. Então, ele é prolixo mesmo, ele é lento. Algumas pessoas reclamaram de um romance que aconteceu aqui, eles não gostaram. E eu concordo e eu super entendo, vocês têm razão mesmo. Vocês têm razão mesmo. Às vezes não é porque assim a gente gostou de um livro, sei lá, deu 5 estrelas pra ele, é favoritado, nem por isso ele é perfeito, né? Muito difícil. Então tem algumas coisas que as pessoas falam mesmo desses livros que eu, não, vocês têm razão. Ele é lento sim, ele é prolixo sim, ele poderia avançar um pouquinho mais, mas mesmo assim eu curti cada página eu curti a experiência como um todo, sabe? Então assim, é um livro que eu achei super legal. É sobre um serial killer aqui que dá bastante trabalho para a polícia italiana. É aqui numa cidade que é considerada uma das cidades mais seguras do mundo e de repente a polícia não consegue capturar esse cara, né? Ele aparentemente não identificam ali o modus operandi, mas ele arranca a cara da pele das pessoas e ele deixa enigmas através de músicas na rádio principal ali da cidade. Eu amei como ele conduziu a trama da escrita dele e o traço ali do perfil psicológico, que é o que eu mais gosto nesse tipo de livro de gente doida. Então, assim, eu gostei demais desse livro. Mas eu entendo super quem não gostou e quem reclamou, sabe? Porque é assim mesmo. Um outro livro, que é um livro grande também, poderia ser reduzido, ter saído ali umas 200 páginas dele? Poderiam. Mas mesmo assim, eu curti o livro, que é o Amigo Imaginário do Steven Chbosky. Então, se alguém falar pra vocês, porque eu não sei o que e tinha coisa, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Tem uma criança, tem um menininho, ele tem ali uns amiguinhos da escola, tem ali umas briguinhas na escola também, mas é isso. Só, não tem nada a ver com It a Coisa. Ele é um livro grande também. O que acontece aqui, o que eu ouvi algumas pessoas falarem, né? Que lá do meio pro final, ele desanda, ele viaja muito na maionese, o autor.
tem algumas partes que ele parece que ele vai dar uma desandada mesmo. Eu acho que ele meio que ficou muito lento e isso faz com que ele fique cansativo, né? O tamanho do livro. Mas a proposta dele, a ideia dele, o final de Seixo eu achei super legal. E eu curti também toda a experiência. Então, quando eu falo, podia ter sido menor, eles parece que se perdeu um pouco, não deixa de ser verdade, porque é mesmo. Mas mesmo assim, eu curti pra caramba o livro. Então, assim, divide opiniões e vai continuar mesmo dividindo opiniões, tá bom? Me contem aí embaixo, gente, desses livros aí, conforme eu vou falando, o que vocês acham. Um outro livro, esse livro é muito bom, deveria ser mais falado, mas o problema dele é o final dividido. Stephen King é conhecido como fazer finais ruins. Eu não concordo, também eu acho que é questão de gosto. Eu gosto, pra mim, do começo, do meio, do fim. Tem livro que eu gosto, tem livro que eu não gosto, tem livro que é mais ou menos. Tem livro que eu não sei o que pensar. Esse daqui eu gostei, ainda mais do final do polêmico dele, que ele vai pra um lado totalmente maluco. Mas pensa num negócio fora da casinha. O King foi lá e fez. E o pessoal estranhou bastante isso, porque no começo ele tem um total tom de thriller, né? Aqui é um psicopata, aqui o cara é muito louco. E ele está atrás da esposa, porque ele judiava muito dela, é um casamento abusivo, e ele é um assassino, um psicopata muito cruel. Então ele vai para uma coisa mais real, né? Mais thriller mesmo. Mas você sabe que o King não se aguenta, né? Então, assim, teve gente que estava amando o livro e no final abaixou as estrelas dele por causa do final muito viajante. Mas eu gosto de coisa que viaja mesmo. Quanto mais doido, desde que eu entenda, né? E desde que eu entenda alguma coisa onde ele quis chegar, beleza. Aí eu gosto, então assim, é doido, curti, mas eu assumo que é uma trecheira e é uma viagem na maionese que não é pra todo mundo não. Então, por causa do final, ele ganha umas críticas aí. Esse livro, eu entendo super quem não gostou, quem não conseguiu terminar. Assim, não dá, não tô entendendo o que é isso, livro esquizofrênico. Você não sabe, na verdade, se as pessoas estão conversando telepaticamente, se elas estão verbalizando, o que tá acontecendo ali. Ele tem de tudo, um pouco, ele dá uma misturada em todos os gêneros. Além de que o Stephen King estava ele tinha sido atropelado, então ele estava sob forte efeito de analgésicos, muita dor, e ele escreveu esse livro à mão, até onde eu sei, que é o Apanhador de Sonhos. Então parece que a doideira ali daqueles remédios que não deixa de ser droga mexia com a cabeça dele e saiu esse livro. Então é muito doido. Então ele mistura tantos elementos e tantos gêneros. Tem trash, tem suspense, tem terror, tem gente iluminada, tem poder, tem alienígena. E as pessoas, como tem iluminados aqui que conversam por telepatia, tem hora que o diálogo muda. Ou então, de repente, vem um diálogo assim no meio do texto e, na verdade, eles estão falando telepaticamente. Sabe, assim? Então, assim, o que é o quê? Onde termina o quê? Onde começa o quê? Só que daí chega uma hora, e aí no meio do livro tem uma passagem que é dos militares. Quem sabe que eu tô falando é o Rubens. Insuportável de ler. Realmente essa parte não passa não passa logo. Só que depois ele vai ficando muito legal e explica tudo pra gente. Então foi por isso que eu gostei do livro. Então, eu acho que eu dei 5 estrelas pra ele. Totalmente esquizofrênico, maluco, mas que eu entendi a proposta e eu entendi tudo o que aconteceu. Então, ele é muito dividido. Me contem aqui embaixo, gente. Fãs do King, o que vocês acharam desse livro? Só pra terminar, mais um do King aqui.
esse livrinho eu acho que ele é um incompreendido, porque ele faz parte daquela revista gringa, a Hard Case Crime. Então ela tem uma proposta diferente dos outros livros do King mesmo. Ela é uma revista voltada para livros assim policiais dos anos 40, só com capa vintage desse modelo aqui. Dessa editora, a gente tem o Joyland, o Homem do Colorado e o Depois. São só esses três, que são os livros mais vendidos por essa editora lá fora, aliás. Então, eles têm uma proposta de um livro de investigação mais no ar, mais fininho, sabe? Ele tem o maiorzinho, assim, ele tem, que é esse, que ele tem 230 e poucas páginas. Os outros são menores ainda. Então, a expectativa, quando foi lançado esse livro, a gente não conhecia ainda essa faceta aqui do King. E aí ele surgiu com esse livro, né? Depois veio o Depois. E assim, parece uma sessão da tarde. E se tratando de King, nossa, vai ser um terrorzão. É um livro que vai ter fantasma, que não sei o que, vai ter assassinato. E não é um livro que vai falar sobre crescimento e amadurecimento do personagem. Então tem um fantasma aqui no parque de diversões, mas é um livro sobre crescimento e amadurecimento. Então tem ali, eles fazem uma investigaçãozinha para descobrir quem que é um assassino, se ele tá rondando por ali, esse tipo de coisa. É um livro muito bonito. Ele não é assim, tão sessão da tarde e tão assim, como eu disse no início, não. Ele é mais, tem uma pegada mais dramática, sabe? Então, eu acho que é mais mesmo que a gente não estava acostumado com o estilo. E tem que entender que ele faz parte de uma editora ali que faz histórias assim. Até a capa, ela é padrão, tá bom? E aí, gente, esses aqui foram alguns livros que eu acho que eles ganham um hatezinho por aí, que eles são muito divididos. Eu fico também assim de recomendar esses livros aqui pra vocês e em geral, né? Mas eu deixo isso sempre bem claro, porque não vai agradar todo mundo mesmo, tá? Deixem aqui embaixo, então, um livro que vocês gostaram muito, mas que muita gente fala mal. E aí, tá bom? Depois a gente vai conversando, então. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!